Nesse vídeo eu analisei a carteira do Pedro, um cara que está com patrimônio ali acima de 7 milhões e 600 mil reais. E me assustei ao ver que ele está recebendo mais de 32 mil reais por mês em dividendos. Você olha isso aqui, parece ser maravilhoso. Só que eu mostrei uma forma para ele que ele pode passar a dobrar esse dividendo recebido na casa de 62 mil reais. Inclusive, a maior parte do dividendo atual do Pedro vem de empresas elétricas muito famosas aqui no Brasil. Será que o Pedro está investindo bem? Quais são os principais pontos dessa carteira? É isso que eu vou te mostrar no vídeo de hoje. Já vamos abrir aqui a nossa ferramenta de análise de carteira. Já vemos ali o patrimônio do Pedro ali nos seus 7 milhões e 600 mil. Tudo isso com uma alocação que vai praticamente metade. E a primeira coisa que a gente vê é uma alocação muito arrojada. Uma vez que, tirando essa parte rosa da carteira dele, que é o caixa que ele tem hoje, e 1% em criptoativos, que é uma parcela bem pequena, o restante a gente está falando em renda variável, seja ações do Brasil, ações americanas ou fundos imobiliários. Então, o primeiro highlight que eu já deixo aqui da carteira do Jorge é que ele tem uma boa macroalocação. E essa é a parte mais importante das carteiras. Eu vou sempre lembrar isso aqui para vocês. E não sou eu, Felipe, que estou dizendo. Segundo o professor Roger Ibbotson, um cara que dá aula na Yale University desde 1984 e autor de livros muito relevantes no mercado financeiro, como The Equity Risk Premium. Há alguns anos atrás, o Roger chegou nesse gráfico de pizza que está aí na tela para vocês, que basicamente mostra que a performance no longo prazo dos investidores tem um peso de mais de 91% na macroalocação que ele faz. E menos de 1% desse peso está no momento em que ele vai acertar a próxima ação que vai mais valorizar na bolsa. Ou seja, o investidor inteligente foca em montar uma macroalocação inteligente. E no caso do Pedro, o que a gente vê é 39% da carteira dele em fundos imobiliários, 42% em ações do Brasil, 10% das ações internacionais lá nos Estados Unidos, 8% da carteira está em caixa e 1% da carteira está em cripto. Ou seja, a macroalocação dele é boa porque ele tem as três principais classes de renda variável na carteira: ações do Brasil, fundos imobiliários e ações internacionais. Agora, vamos simular esse modelo de alocação de carteira. O que é que teria acontecido com ele nos últimos 10 anos? Usando aqui o índice Bovespa, o IFIX e o IVVB11. E o que a gente viu é, desde 2014 para cá, uma rentabilidade média nesse modelo de 11,3%, que quando a gente abate a inflação no período, dá uma rentabilidade real ao ano de 5,12%. Ou seja, se a gente pega a carteira dele de 7.618.055 e coloca essa taxa de 5,12% de média ao ano, o que a gente vê é que isso aqui dividido por 12 daria uma rentabilidade real de 32.500 em dividendos, em renda passiva ali da carteira dele, que ele poderia retirar acima da inflação. Agora, vamos ver o que é que acontece com essa simulação se ele corrigisse a alocação dele para o que a gente entende como ideal aqui no Clube do Valor, que é 1/3 da carteira em cada uma das classes de renda variável diferente. Exatamente no mesmo período dos últimos 10 anos, essa carteira teria tido uma rentabilidade de quase 14% ao ano e abatendo a inflação de 7,65%. E aí, se a gente faz a mesma conta no patrimônio todo, 7.618.055 e coloca uma rentabilidade agora de 7,65 ao ano e divide por 12, a gente está falando de um dividendo agora de mais de R$ 48.500. O cara aumentou praticamente 50% com uma leve alteração mais eficiente na macroalocação dele. E aqui eu nem estou considerando uma estratégia de ações mais eficiente, de comprar as ações mais baratas, de mais dividendos da bolsa. Eu estou só fazendo uma situação hipotética onde alguém ia chegar para você hoje e dizer: imagina que seu salário mensal vai aumentar em 50%. Se você ganha 5 mil reais, mês que vem você vai passar a ganhar 7.500. Ou se você ganha 20 mil reais, mês que vem você vai passar a ganhar 30 mil. Isso parece irrelevante, né? Afinal de contas, a gente está aumentando muito bem a renda passiva do investidor. É exatamente um caso desse que a gente está vendo aqui. E é por isso que a gente aqui no Clube do Valor costuma ter modelos já bem desenhados para a macroalocação. Porque cada um desses modelos já foi testado incansavelmente para entender se ele está na fronteira eficiente entre risco e retorno. Que no caso da carteira que é 100% renda variável, o que a gente entende que performou mais e vai continuar performando mais é a distribuição igualitária de 1/3 da carteira para cada uma das classes de renda variável. Inclusive, são apontamentos assim que a gente faz na consultoria gratuita que a gente oferece aqui no Clube do Valor, somente para quem assiste nossos vídeos no YouTube. Avaliar a tua macroalocação e mostrar como ela pode melhorar. Avaliar de forma geral os teus ativos da carteira para entender se eles são realmente bons nesse momento. E te mostrar um plano claro para que você saiba sempre quando comprar e quando vender um ativo. Isso serve principalmente para quem não tem tempo suficiente ou não tem conhecimento sozinho para tomar suas próprias decisões de mercado financeiro. Se esse for teu caso, você precisa participar de 1 hora de consultoria gratuita. Um dos nossos especialistas certificados, trabalha com mercado financeiro há anos. Como é tudo de graça, no mínimo você vai ter uma segunda opinião de um profissional. Para você participar é só
preencher um formulário muito breve que eu vou deixar aqui em cima ou no segundo link da descrição do vídeo. Ou seja, aqui na carteira do Pedro, a gente já tem um primeiro momento de clareza. A gente já sabe que nos próximos aportes ele precisa começar a aumentar a alocação internacional dele. Nada que não possa ser ajustado com o tempo. Um segundo highlight aqui da carteira do Pedro é a concentração excessiva que ele tem em alguns ativos da carteira. Vamos olhar primeiro de tudo para a parte de ações do Brasil aqui do Pedro. O que a gente vê é algumas ações, como a Loop 11, por exemplo, com um patrimônio de mais de 250 mil, algumas outras com 50 mil para baixo, a CEMIG aqui com mais de 430 mil reais, a Itaúsa com mais de 617 mil reais e a TRPL com mais de 370. Além da Taesa, que foi parar aqui no meio dos fundos imobiliários, mas que tem mais de 700 mil reais em alocação também. Ou seja, se a gente soma só esses 5 ativos, a gente está falando de 2.381 mil reais da carteira dele, o que significa um 31% de toda a alocação em 5 ativos. E aí, se a gente for olhar para o dividendo dos últimos 12 meses dessas 5 empresas, o que a gente vai ver é que o Pedro recebeu só delas 223 mil reais em dividendos. Isso aqui dá mais de 18 mil por mês. Lógico, sem abater a inflação, para a gente entender quanto ele realmente poderia tirar desses dividendos para viver de renda, a gente precisaria abater a inflação da conta. Mas o fato é que esse dividendo é alto. Mas o fato é que é um dividendo relevante. Só que se a gente olha somente para quanto ele recebe de dividendos, a gente acaba ficando cego, porque o valor sozinho não diz nada. Imagina que você se depara agora com 2 investidores na sua frente. Cada um deles recebe 5 mil reais de renda passiva. Só que um deles precisa investir 4 milhões de reais para receber esses 5 mil. Tudo porque ele cometeu alguns erros de fundamentos na hora de investir, e isso acontece muito. E o outro investidor, com apenas 500 mil reais, ele consegue os mesmos 5 mil de renda passiva. Ora, muito provavelmente esse cara está incorrendo um risco muito maior ou está acertando alguns fundamentos importantes no mundo dos investimentos. A única conclusão possível disso é que olhar somente para os 5 mil de renda passiva, 10 mil, 15, 20, 300 mil de renda passiva e dizer que aquilo é bom só por causa do valor, é um erro. E no caso do Pedro, ele segue com erros de concentração de ativos. Ah, Felipe, mas as empresas que ele tem são majoritariamente setor elétrico, um setor perene da Bolsa do Brasil. Só que pensa comigo, só no setor elétrico, na Bolsa do Brasil hoje, tem mais de 20 empresas diferentes. Como é que você vai decidir qual você vai comprar ou não? Vai comprar todas? Vai escolher só algumas? Como é que você vai escolher? Vai comprar as mais famosinhas? Isso sim seria um problema. Vamos olhar como é que estão posicionadas as principais ações do Pedro no ranking da máquina de dividendos, uma estratégia comprovada que compra somente as empresas que mais pagam dividendos na bolsa. Ora, a CEMIG está na posição número 12 ali, ou seja, ela não está entre as 10 maiores, mas está perto. Já a Taesa, ela está entre as 10 maiores pagadoras da bolsa nesse momento, ou seja, do ponto de vista da estratégia, foi uma boa escolha. Agora, a TRPL está na posição número 27, mostrando que existem 26 outras empresas que fazem muito mais sentido para dividendos. O Banco Itaú, que é majoritariamente a holding da Itaúsa ali, está na posição número 48, com menos de 5% de dividend yield médio nos últimos 3 anos. E a Alupar, na pior colocação de todas, no número 50 do ranking da máquina de dividendos, mostrando que existem 49 outras empresas de dividendos que vale a pena pensar mais para colocar numa carteira. Enquanto isso, existem empresas como a Agro 3, por exemplo, com a média de dividend yield dos últimos 3 anos em mais de 14%, que essa sim está dentro das 10 mais pagadoras da bolsa. Ah, Felipe, mas eu invisto nas empresas que eu gosto, que eu confio na gestão, pro lucro do futuro. Por isso que eu prefiro investir nessas ações elétricas ali. E aí tá tudo bem, você pode investir com base nas empresas que você gosta, no seu feeling, no que é que você acha que vai acontecer com as empresas. Só que não é prudente misturar emoções com investimento. Até porque, enquanto tem muita gente que investe por feeling, por gostar das empresas, existem estratégias sistemáticas que comprovam resultados com base em dados. É o caso da estratégia máquina de dividendos, que eu te falei do ranking dela aqui em um monte de exemplos. Ela trouxe uma rentabilidade de 22% ao ano nos últimos 25 anos, como esse gráfico está te mostrando, e bateu por muito o índice Bovespa do Brasil. Sem falar que ela manteve um dividend yield médio de mais de 7% ao ano, que é mostrado nessa barra laranja ao longo dos últimos 15 anos, superando em praticamente todos os anos o índice Bovespa e até uma estratégia de ações baratas também. Ah, se você quiser conhecer 7 empresas que estão atualmente dentro das 10 mais pagadoras da bolsa e que formam a máquina de dividendos, e além disso, quais são os critérios principais que nos fizeram criar essa estratégia, você pode baixar um e-book gratuito que está passando na tua tela aí para você. Tudo isso clicando num link que eu vou deixar aqui em cima ou no segundo da descrição do vídeo. Ou seja, dito tudo isso, a gente tem 2 grandes espaços para melhorar na carteira do Pedro aqui. Escolhendo ativos melhores, ou seja, se baseando numa estratégia que realmente faça sentido com base em dados, e melhorando essa distribuição entre ativos para tirar esse risco de concentração em poucos ativos. Um caso similar na carteira do Pedro acontece em todas as outras classes, uma vez que nas ações americanas
americanas, ele tem uma concentração majoritariamente em REITs, como é o caso aqui do Enbridge Inc. ou do Realty Income Corp, que é um REIT de infraestrutura de gasoduto lá nos Estados Unidos, mas que também tem concentração dos ativos na carteira do Pedro. Aqui cabe primeiramente uma melhor distribuição e depois uma melhor seleção dos ativos. Dito tudo isso, qual seria a solução geral da carteira do Pedro? Ora, sair de uma macroalocação como essa para algo muito mais bem distribuído como isso daqui que está na tela para vocês. De novo, primeiro de tudo focando em adequar os pesos das classes de ativos, a gente já viu que isso é a coisa mais importante de todas, e depois colocando uma estratégia de seleção de ativos mais eficiente. Olha o que teria acontecido com a carteira do Pedro caso ele tivesse já com a macroalocação correta e caso ele tivesse selecionando ativos com base em uma estratégia comprovada. Nos mesmos últimos 10 anos, a carteira dele teria gerado algo como 9,88% de retorno acima da inflação, ou seja, fazendo com que ele saísse de uma média de geração de dividendos de R$ 32.500 que ele tem atualmente para praticamente o dobro, com a média de R$ 62.721. Isso já descontado a inflação numa carteira como essa. E é claro que a rentabilidade não é tudo, afinal de contas a gente está falando majoritariamente de renda variável, e renda variável varia, só que aqui a gente consegue perceber o impacto na ponta final de quem começa a acertar os fundamentos de investir no mercado financeiro. Então, se você também quer ter a sua carteira analisada na nossa consultoria gratuita, lembra que o link está aqui embaixo, é gratuito para participar. Agora, se você quer ver uma outra análise de carteira do investidor muito focado em fundos imobiliários, mais de 3,5 milhões alocados só nessa classe, com mais de 30 mil de dividendos mensais, você precisa assistir esse outro vídeo aqui que eu contei isso em detalhes. Estou te esperando por lá.